Envelhecer parece ser algo inevitável, não é mesmo? Mas já parou para pensar por que algumas pessoas parecem que desafiam o tempo, enquanto outras envelhecem bem mais rápido? Pois é, um editorial científico bem recente trouxe umas pistas fascinantes sobre isso, e é exatamente esse mistério que a gente vai investigar hoje. Essa é a grande pergunta, né? Uma que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. E olha, a resposta não está só na aparência, não. Ela está escondida em processos muito profundos lá dentro das nossas células. A ciência está começando a decifrar esse código e as descobertas são, sinceramente, surpreendentes. Então, antes de mais nada, vamos alinhar o que a gente está falando aqui. Quando se fala em envelhecimento precoce, a conversa não é sobre rugas. É sobre um conceito clínico, um processo biológico que acelera lá no nível celular e que, na prática, pode aumentar o risco de doenças bem mais cedo na vida. Para entender esse processo, nossa investigação tem que começar bem de perto, no nível microscópico mesmo. Lá dentro do nosso DNA é onde as primeiras pistas sobre o envelhecimento acelerado estão escondidas. E a primeira grande pista que a ciência aponta é algo chamado de instabilidade genômica. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás é até bem fácil de entender. A melhor maneira de visualizar isso é com uma analogia simples. Pensa que o nosso DNA é tipo o manual de instruções para absolutamente tudo no corpo. A instabilidade genômica é como se, com o tempo, começassem a surgir pequenos erros de digitação nesse manual, sabe? E esses errinhos vão se acumulando e causando problemas. E o mais legal é que isso não é só teoria. Um estudo feito com pessoas com HIV mostrou que certas intervenções conseguiram, de fato, corrigir alguns desses danos no DNA. Foi como reverter um processo que imita o envelhecimento acelerado. Isso é importantíssimo porque mostra que talvez seja possível intervir nesse processo. Continuando a nossa busca dentro do DNA, a gente encontra outra pista fundamental: o desgaste dos telômeros. Essa analogia do cadarço é clássica e, olha, é perfeita. Os telômeros são como aquelas pontinhas de plástico que protegem os cadarços de desfiar. Eles protegem os nossos cromossomos. O problema é que toda vez que uma célula se divide, esses telômeros ficam um pouquinho mais curtos. E esse encurtamento é um dos marcadores mais conhecidos do envelhecimento. Mas o ponto-chave aqui é que essa é uma via de mão dupla. De um lado, o estresse do dia a dia e a informação aceleram o encurtamento dos telômeros. E do outro lado, telômeros mais curtos acabam prejudicando a nossa saúde metabólica. Isso cria um ciclo vicioso, uma bola de neve que só acelera ainda mais o envelhecimento. Ok? Agora vamos sair um pouco do nível microscópico e ampliar o nosso foco. Vamos olhar para os sistemas interconectados do nosso corpo. As pistas que a gente encontra aqui são igualmente importantes. A terceira pista tem um nome que talvez alguns já tenham ouvido por aí: inflammaging. É basicamente uma junção das palavras inflamação e aging, que é envelhecimento em inglês. Pensa nisso da seguinte forma. Não é aquela inflamação aguda de quando a gente se machuca. É uma inflamação silenciosa, de baixo grau, que fica ali, de fundo, o tempo todo, como um alarme de fumaça com defeito que nunca desliga. Esse barulho constante vai desgastando o corpo e impulsionando o processo de envelhecimento em vários sistemas. Isso tem consequências bem reais, viu? Uma análise de dados de uma grande pesquisa populacional mostrou que níveis mais altos de inflamação estão ligados a uma menopausa que chega mais cedo. E por que isso importa? Porque não afeta só a fertilidade, mas também aumenta os riscos de outras doenças lá na frente, como problemas cardiovasculares e osteoporose. A nossa última pista nos leva de volta para o início da vida. Ela tem a ver com o ritmo do nosso desenvolvimento biológico. Esse sincronismo reprodutivo basicamente se refere a quando certos marcos do desenvolvimento acontecem na vida de uma pessoa, como a primeira menstruação. O que a pesquisa está mostrando agora é que isso pode ser visto como um sinal precoce de como o corpo vai envelhecer no futuro. Por exemplo, um estudo genético encontrou algo impressionante. Uma maturação reprodutiva mais rápida não está só associada, mas parece ser uma causa de um risco maior de câncer de mama. É como se o relógio biológico de algumas pessoas estivesse correndo mais rápido desde o começo. Certo. Então, o que a gente faz com todas essas pistas? Vamos tentar juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver para onde a ciência está apontando. E aqui vem a grande revelação: nenhuma dessas pistas age sozinha. A instabilidade do DNA, o encurtamento dos telômeros, a inflamação crônica, o ritmo do desenvolvimento, tudo isso está profundamente conectado, formando uma verdadeira teia. Todos esses processos biológicos se cruzam e conversam entre si.
Um problema em uma área pode desencadear problemas em outra, acelerando a trajetória geral do envelhecimento. É a interação entre tudo isso que realmente parece importar. Olhando para o futuro, a pesquisa é incrivelmente empolgante. Com tecnologias novas que analisam o nosso corpo num nível molecular super detalhado, os cientistas estão trabalhando em 3 frentes. Primeiro, detectar os sinais de envelhecimento o mais cedo possível. Segundo, entender o que é causa e o que é consequência. E, finalmente, a meta é criar tratamentos personalizados, o que eles chamam de envelhecimento de precisão. E tudo isso nos leva à conclusão mais poderosa e, sinceramente, mais esperançosa de toda essa pesquisa. O envelhecimento precoce não é um destino selado. Pelo contrário, é uma trajetória que pode ser modificada, seja por escolhas de vida, fatores do ambiente ou, no futuro, por intervenções médicas. A mensagem é de que existe um poder de ação sobre o nosso futuro biológico. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o envelhecimento é um caminho que pode ser influenciado, quais fatores vão guiar essa jornada? A ciência nos dá um mapa, mas a construção desse caminho é contínua. Agradeço a companhia nesta análise.